Olá, lindos e lindas! Estamos aqui para o sexto episódio do Pode Ser Linda Podcast. Eu sou Ana Andrade e hoje eu trago para falar com a gente Raquel Machado. Ela é preservacionista, médica, fundadora do Instituto Líbio, que é dedicado ao resgate de animais silvestres, e vai contar um pouquinho aqui da sua trajetória, como tudo isso aconteceu na vida dela. Bem-vinda, Raquel. Obrigada, Ana, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com você hoje. Vamos bater um papão aqui. Eu quero saber de Vamos. tudo, como é que foi essa transição de carreira. Na verdade, não foi bem uma transição, porque você ainda é dermatologista, você continua atendendo em São Paulo, né? Sim. E aí aqui eu já aproveito e faço a minha primeira pergunta. Como que essa paixão, que na verdade era um hobby, né? Esse amor pelos animais, pela natureza, se transformou numa coisa tão séria, num propósito aí de dar de dar inspiração, né, de trazer inspiração para montar uma área dedicada só para isso. Ô, Ana, eu acho que as coisas foram acontecendo eh, naturalmente, eu acho que na minha vida. Eh, eu sou de Belo Horizonte, nasci lá em Belo Horizonte, ao redor, né, Minas tem muitas montanhas, então eu sempre tive esse contato com a natureza. E e aí formei lá, estudei. Durante a minha faculdade de medicina, eu andava muito de bicicleta, então eu fazia mountain bike. Então meus finais de semana era para ir para ou para a Serra do Cipó, para as serras ao redor de Belo Horizonte, tá. Então eu sempre tive esse contato, eh, bem intenso com a natureza, eu sempre amei muito. E aí depois da residência, eu acabei vindo para São Paulo. Eu fiz minha residência no Rio, então era um serviço de dermatologia que eu queria, então meu foco sempre foi fazer esses 3 anos no Rio, que eu fiz lá na Santa Casa. Eh, e aí depois eu casei com o Irlau, vim para São Paulo, e foi há 20 anos atrás, imagina. E 2004. 2004, eu vim para São Paulo, e aí eu comecei a trabalhar, né, lá na clínica, que é onde eu tenho minha clínica até hoje. E aí depois, a gente sentiu uma necessidade de ter mais contato com a natureza, sabe. Então assim, eu acho que São Paulo me recebeu de braços abertos, eu acho que foi super bom profissionalmente, mas eu sentia aquela necessidade de Conexão. conexão com a natureza. E foi aí que a gente começou a procurar áreas perto de São Paulo. E aí tinha uma paciente minha que uma vez lá na clínica, ela era a última paciente do dia, a gente ficou batendo papo assim, e aí ela falou assim: "Raquel, então, acabei de comprar um sítio em Porto Feliz, e é uma delícia lá e tudo", e eu nunca tinha ouvido falar o nome de Porto Feliz, eu não conhecia. Só abrindo um parênteses aqui, Porto Feliz fica o quê? A 100 quilômetros de São Paulo? É, 115 115 quilômetros de São quilômetros de Paulo. São Paulo, pertinho de Itu. E aí eu fui, imagina, no final de semana seguinte, eu fui conhecer Porto Feliz. E a primeira área que eu vi foi a área que a gente tem hoje. E eu olhei aquele rio Tietê, coisa mais linda do mundo, parecia que eu estava no meio da floresta. E aí, a partir dali que começou, eu acho, a minha dedicação aos animais silvestres, porque quando a gente comprou a área, o antigo dono deixou para mim um pastor alemão velho, de 10 anos de idade, Ai, coitado. que morou com a gente mais 5 anos. Eu morria de medo dele e depois, eu vi que ele era um fofo e foi um querido, assim, os últimos 5 anos da vida dele. E deixou um papagaio na gaiola. Ixi. E eu tinha horror, porque assim, eu me senti responsável por esse papagaio, né. E aí ele vivia numa gaiolinha minúscula, aí a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma gaiola grande, onde eu ia eu carregava aquela gaiola para lá e para cá. Deu nome pro papagaio? Era loura, sabe, a gente não chamava de loura, coitada. E aí, depois disso que eu falei assim: "Não, gente, mas o papagaio não ele é uma a ave voa, sabe, ele ficar dentro de uma gaiola é uma crueldade", eu não gostava daquilo. E aí eu construí um recinto para a loura poder voar, e falei assim: "Não, agora eu tenho que ver como que eu posso soltar esse papagaio, o que que eu posso fazer para soltar?". E foi aí que eu entrei em contato com o CRAS, e foi quando eu descobri a triste realidade do tráfico de animais, e a partir daí as coisas foram acontecendo naturalmente. Tá, vamos dar um passinho atrás e vamos explicar para o pessoal que está nos assistindo o que que é CRAS, o que que significa essa sigla para quem não sabe? CRAS é um centro de reabilitação de animais silvestres. Então,
A gente tem CRAS no Brasil inteiro, tem municípios que têm CRAS, tem municípios que não têm CRAS, tem CRAS que é público e tem CRAS que é É privado, interessante falar isso, sabe? sim. Então, quando os animais são vítimas de tráfico e são apreendidos pela polícia ambiental, o que a polícia faz? Ele resgata o animal e ele leva para o primeiro CRAS, né, para o CRAS mais Mais próximo próximo. do local da apreensão. Então, ele vai levar lá, ali vão ter veterinários responsáveis que irão examinar, cuidar desses animais, porque eles chegam muito debilitados, muito traumatizados, né, muito Estressados, imagina, machucados às estressados, vezes. machucados, desnutridos, né, desidratados. Então, eles passam por esse primeiro tratamento e a partir dali, de acordo com, né, com a análise do veterinário, ele vai ou devolver o animal para a natureza, né, nas áreas cadastradas que tiverem, ou se o animal que não tiver condição de soltura, ele pode ir para mantenedouros como o que a gente tem hoje. Sim. E aí, Kel, dando um passinho atrás, aí você, para soltar a loura, você ligou para esse CRAS que era perto de Porto Feliz e perguntou: o que eu faço com o papagaio? Foi praticamente isso. Foi a sua primeira informação que você teve a respeito de resgate de animais, foi isso? Aí eu entrei em contato com um CRAS de São Paulo, que Tá. tem lá na Marginal Tietê ali, tem um CRAS do Tietê, e eu entrei em contato com eles para saber o que eu podia fazer. E aí que eu descobri que eu poderia ser um mantenedor. Olha que legal. Então eu falei assim: bom, se eu posso. Aí eles falaram assim: olha, não tem a menor condição desse papagaio ser solto, ele já estava lá há mais de 10 anos naquela gaiola. Então, ele já teve muito contato com o ser humano, né, e tudo, então para voltar fazer esse trabalho de reabilitação e soltura é muito difícil, então você pode se tornar um mantenedor se você quiser. E aí eu falei assim: "Bom, então eu vou dar uma qualidade de vida digna para esse papagaio". E aí eu construí um recinto bem grande onde ela pudesse, né, voar e tudo mais, e aí eu falei com eles: "Olha, então eu vou construir um recinto bem grande e vocês me mandam mais papagaios para Ai, não poder fazer acredito. companhia Já que para eu já tenho elas". a loura, né, quem É, sabe um a mais, 2, né, mal sabia que estava por vir, né, não é? Kel? Aí eu construí o recinto, e aí um belo dia me ligo e falo: "Estou levando 18. Estou levando 18 papagaios para você". E eu falei: "Minha Nossa Senhora". E aí eu recebi os 18 e com a loura ficaram 19. E aí você vai aprendendo, porque assim, eu não sabia que papagaio era territorialista, então você recebe esses papagaios, depois tem briga, você não sabe onde põe o papagaio que brigou, sabe? Aí você tem que fazer outro recinto para O separar. brigão, o brigão. E seu marido, Kel, o Irlau, ele aceitou, tipo, de boa? Foi compreensível ou ele começou a ficar assustado quando começou a chegar os 18 papagaios? Não, eu acho que até então estava tudo bem para ele, sabe? Até Eu tô então, ansiosa para saber. até então para ele foi tudo bem, assim, não, vamos receber, e a gente começou a receber né, aí eu acho que mais para frente, eu acho que quando a gente já tinha um número grande, eu acho que quando a gente tinha, sei lá, uns 15 recintos, aí o Irlau falou assim: "Não, Raquel, calma aí, Vamos pensar. vamos pensar o que a gente pode fazer, porque assim, você quer que isso se perpetue, né, você não quer que, sei lá, amanhã a gente falte, o que vai acontecer com esses animais? Eles vão voltar para o local de onde eles eram? O que vai acontecer com eles? A gente tem que tornar esse ambiente sustentável para mesmo depois que a gente não estiver aqui, ele poder se continuar, Claro. porque assim, um papagaio vive 60 anos, uma Caramba, não arara vive sabia. 80 anos. Uau, O macaco 80 prego, anos. média de 40 anos. Uau. Então, são muitos anos que você tem, muitos daqueles animais vão estar vivos e eu já vou ter Depois de ido, você, né, sim. depois de mim. E aí, do primeiro recinto dos 18 papagaios, qual foi o pulo, Raquel? Começaram a vir mais animais para você, além de aves também? Não, Lá em Porto Feliz ainda, né? aí a gente começou, aí nós recebemos os papagaios, aí depois vieram tucanos, depois periquitos, e aí a gente foi aumentando os recintos, né, e construindo. Aí depois eles falaram assim: "Ah, você quer receber arara?"
Aí eu falei assim, não, eu tenho vontade de receber arara, mas assim, o recinto que eu tenho aqui, eu não acho assim muito adequado, assim, eu queria que fosse um recinto maior. Devia ter assim de diâmetro, devia ter uns 8 metros de diâmetro, assim, mais ou menos. Aí e eu achava pequeno, e eu sempre acho, tá? Eu continuo achando que todos os recintos são pequenos, porque eu fico sempre comparando com o meio, né, com a natureza, né, o ambiente livre para eles. Então, eu sempre acho que são ambientes pequenos, mas os nossos recintos são bem grandes. E e aí, me perguntaram: "Você quer receber arara?" Aí eu falei assim: "Olha, eu gostaria, mas num recinto maior". Aí eles falaram assim: "Olha, Raquel, as araras que a gente tem ficam em recinto um por um". Aí eu fiquei morrendo de dó. Porque eles são territorialistas também? Não, é porque não tem espaço mesmo no CRAS. Então, Ah, 1 por 1 metro, um por um. metro quadrado. É. E aí eu fiquei morrendo de dó, eu falei assim: "Bom, então traz". Aí eu comecei a trazer, aí comecei a receber as primeiras araras, e eu tenho uma amiga que fala que eu sou a rainha dos puxadinhos, porque aí eu estou sempre aumentando recintos, né, e tudo, então meus recintos estão sempre em manutenção, porque eu estou sempre ampliando. Ampliando. E aí depois disso vieram macacos, a gente recebeu um grupo de macaco prego, depois entrou a época a crise da febre amarela, o surto que teve, Com os macacos, né, com no os Brasil, macacos, eu então, soube. principalmente macaco bugio, eles entraram até em risco de extinção no estado de São Paulo, porque teve um surto enorme. E, e aí nós recebemos vários órfãos da febre amarela, de bugio, lá para a gente cuidar, né? Sim. E aí, Raquel, tudo isso foi em quanto tempo, assim? Foi Isso, rápido? não, a gente começou a receber os primeiros animais em 2010. Então, assim, nós compramos a área em 2006, até todo esse processo de eu construir recinto, de eu me cadastrar no IBAMA como um mantenedor, ter licença e tudo mais. Em 2010 nós recebemos os primeiros papagaios, Então Porto Feliz já vai fazer quase 20 anos, Kel, vai né. fazer quase 20 E anos. depois de lá, o que aconteceu? Aí depois de lá, eh, eu eu sempre ficava pensando assim: "Olha, mas eu quero a mais, eu não quero", lógico que para aqueles animais que estão lá, eu estou dando uma qualidade de vida para eles mais digna, comparada ao que eles estavam, né. Não comparada A à natureza. natureza, mas comparada à realidade nossa, do jeito que eles estavam, eu dou uma qualidade de vida mais digna para eles. Mas eu queria fazer algo que tivesse mais impacto para o meio ambiente. Então, a gente começou a olhar áreas onde a gente pudesse fazer soltura de animais. Então, a primeira área que a gente foi ver, a gente foi conhecer Bonito, no Mato Grosso do Sul, por turismo mesmo, e a gente se apaixonou. E aí a gente comprou nossa primeira área lá. Nós compramos nossa primeira área, aí depois a gente comprou mais 2, e aí depois aí acabou descendo e fomos para o Pantanal, aí compramos e aí você vai conhecendo as pessoas que estão envolvidas, Fazendo a né, mesma coisa que você, fazendo né. as mesmas, porque assim, Ana, durante esses 10 anos, de 2010 até 2020, eu sempre fiz muito sozinha, assim, eu não era algo que eu divulgava, porque eu não queria expor os animais, eu sempre nunca divulguei mesmo, sabe, era uma coisa, só que aí, um pouco antes da pandemia, eu já comecei a pensar assim: "O que que eu posso fazer a mais?", sabe, eu acho que eu tenho que fazer algo, não pode ser só isso. E e aí chegou em 2020, eu falei assim: "Não, eh, vamos pensar em criar um instituto, né, para a gente poder fazer esse impacto maior". E eu também, eu me sentindo, falando dessa questão de eu me sentir sozinha, eu fazia tudo muito sozinha e me sentia muito sozinha. E aí quando a gente foi para o Pantanal, que eu comecei a encontrar e ver que tem pessoas também que estão trabalhando a favor da nossa biodiversidade, e pessoas que estavam lutando como eu, e aí eu me senti mais fortalecida, sabe. E foi a partir daí que, de 2020, que foi a nossa primeira área lá no Pantanal, e aí depois disso que eu comecei a me dedicar também ao Pantanal também. É, eu vejo que você fala com carinho muito especial, assim, do Pantanal. Tem um apreço especial por essa região, por esse bioma?
tenho demais, assim. Eu amo, para te falar a verdade, eu amo tudo, né? Todos os biomas. Mas o Pantanal, eu tenho um carinho especial também pelo Pantanal, porque ali a gente consegue ver muita fauna, né? Você vê, assim, na floresta amazônica, que eu amo também, é aquela floresta linda, Densa. densa, mas você não vê muita fauna. Você vê macaco, óbvio, você vê aves e tudo mais, mas no Pantanal você vê muito tamanduá-bandeira, você vê anta, você vê onça, sabe. Então essa conexão com a fauna no Pantanal, me deixou muito encantada, né. E as pessoas com quem eu comecei a me relacionar, estavam muito dedicadas ao Pantanal. Você é vice-presidente da SOS Pantanal, é isso? Sim. Que atua muito na região, né, pra recuperação desses animais, pra soltura. Quanto tempo que leva para o animal ser solto? Desde que ele é capturado, por exemplo, ele é entregue ao CRAS. Esses animais, eles têm condições de voltar a serem soltos ou a maioria não? Eles perdem essa possibilidade de poder voltar, né, a viver na natureza? Eu acho que tem que avaliar muito, sabe, Ana, cada espécie, cada animal, a história dele, O histórico. o histórico, né. Eu acho que quanto menos contato com o ser humano, melhor são as chances. Então, assim, Interessante isso. é, Isso é bom as pessoas saberem, né. melhor é a chance dele. Então, por exemplo, se vou dar alguns exemplos aqui de animais que a gente já trabalhou com soltura. Então, a gente teve um que era um lobo-guará, o Canelinha. O Canelinha, ele foi resgatado aqui no interior de São Paulo, por causa de um incêndio. Então, teve um fogo, eram 2 lobinhos, aí tinha um cara que estava pescando ali perto e tudo, ele conseguiu pegar um só, tadinho, o outro não, e ele conseguiu resgatar esse lobinho e, ele foi para um CRAS, aí do CRAS foi encaminhado pra gente, eu construí um recinto bem grande para a gente receber esse lobo, e ele ficou com a gente mais ou menos 1 ano. Ele era um lobo jovem, devia ter mais ou menos uns 5 meses de idade, tá, uns 5 meses, e ele era muito arisco, assim, ele não chegava perto do ser humano, então era ótimo. Então quando a gente, recebeu o Canelinha, a gente teve um cuidado enorme para não ter esse contato com o ser humano, né. Então a gente ficou com ele mais ou menos 1 ano, ensinando ele a caçar, né, aos pouquinhos. Então, no início a gente dava os alimentos para ele, porque ele come desde frutas a pequenos roedores, a codornas e tudo mais. Então, a gente foi dando no início, a gente depois ia escondendo as frutas, aí quando ele ficou bem Deixando mais forte, difícil. aí a gente começou, de acordo, né, com as orientações dos veterinários e tudo, ia dando as presas vivas. Eu nem participava porque eu fico com pena, mas era importante para ele aprender a caçar. E, e ele foi super bem, então ele ficou com a gente mais ou menos 1 ano, e a gente soltou na mesma região onde ele morava, e agora esse mês completa 1 ano da soltura dele. Então a gente ficou mais ou menos 1 ano com ele. E esses animais que são soltos, eles têm chip, eles são chipados? Vocês conseguem localizar via GPS onde eles estão, qual é o movimento deles? Sim, o Canelinha teve um Colar. colar com GPS que ele a gente, né, faz o monitoramento em parceria com outras instituições também, e aí a gente vai vendo onde ele tá, onde ele não tá, sabe, Vai monitorando. vai monitorando e vai vendo qual que é o território dele, né. Então, a gente viu que no início ele andou pra caramba e tal, e depois ele foi formando o território dele, a área onde ele Interessante. tá Tá morando. morando. O tamanduá-bandeira que a gente soltou também, soltou com colete também, com GPS, ficou também com a gente mais ou menos 1 ano também. Agora a gente está com um grupo de bugios para soltar agora na Serra da Cantareira. Você imagina aqui em São Paulo, na Serra da Cantareira, existiam 4.000 espécies de bugio, né, 4.000 indivíduos, desculpa, 4.000 indivíduos, hoje tem 9, Hum. por causa do surto da febre amarela. Então, esse grupo nosso, em parceria com o Semacas, que é um CRAS, da prefeitura de São Paulo, a gente está vacinando esses animais
e eles vão ser E soltos. como que eles contraíram, Raquel, essa febre amarela? Como veio esse surto? Veio por causa do Contato humano ou não, é mosquito? mosquito. É mosquito. É mosquito que transmite. E o problema dos macacos bugios, além deles serem super sensíveis, muitas pessoas, sem conhecer o problema da febre amarela, acabava matando o bugio, achando que o bugio transmitia para o ser humano A a febre doença. amarela, a doença, e o que não é verdade. O bugio, quando você vê um indivíduo, né, quando você via um indivíduo que tinha morrido por causa da febre amarela, era super importante você manter a família ali para você saber que ali tem febre amarela, então vamos tomar cuidado, né? E não, as pessoas acabavam matando por ignorância mesmo, né? Porque eles só hospederam. Assim, exatamente, porque o que transmite É é o o mosquito. mosquito e não o contato com o Sim, macaco, sim. Nossa, né? que pena. É. E fala um pouquinho pra gente do SOS Pantanal. Como é que atua hoje nesse bioma tão lindo, tão rico? O que vocês fazem lá? Então, o SOS Pantanal, ele foi criado, né, ele foi fundado pelo Roberto Clabin, há 15 anos, e o objetivo da SOS era criar uma lei para o Pantanal, porque não existia essa lei. Então, o objetivo dele, né, da SOS Pantanal era criar uma lei de proteção para o bioma, que não existia. Então, foram assim, anos e anos tentando, mas ao mesmo tempo a gente fazia muito advocacy, né, para ajudar na proteção do bioma, e foram anos, né, sempre pensando na conservação do bioma. Até que quando aconteceu, em 2020, aquele incêndio horroroso que aconteceu no Pantanal, que todo mundo viu, né, que foi Que as muito brigadas foram super ativas, né? a partir dali, porque até então não tinham, Ah, não sabia. sabe, não tinham as brigadas. Então as brigadas, isso foi a SOS Pantanal criou as brigadas para, no combate aos incêndios, mas em 2020 isso daí pegou a gente de surpresa, porque o que tinha de brigada não era tão fortalecida como está hoje. E também ao longo desses últimos anos, por causa de mudança climática, o Pantanal deixou de alagar como alagava. Então, assim, já esses últimos 5 anos As são, proporções são foram 5 anos de muita seca para o Pantanal. E uma outra coisa que é super importante falar é o Pantanal. Você imagina, Pantanal é uma planície alagada, tá? E você tem o Planalto. Então, eu vou dar um exemplo da Serra da Bodoquena ali, Bonito. Então, se você tem o Planalto, onde você tem a serra. Muitas das águas que vêm das serras vão desaguam nutrir lá. no Pantanal. Então, é super importante a gente incluir o Planalto na planície pantaneira de proteção de lei. Porque o que vem acontecendo? Vem tendo muito desmatamento em cabeceiras dos rios, na Serra da Bodoquena, isso tudo vai assoreando o rio e vai E atinge impactando o diretamente o bioma. Pantanal, o bioma. E a gente tem que comemorar, porque não falando sobre isso, mas no ano passado a gente conseguiu criar a Lei do Pantanal. Ai, Então, que legal. finalmente, hoje em dia, a gente tem uma lei que protege o nosso bioma, né? Porque no Mato Grosso do Sul não tinha no Mato Grosso, e no Mato Grosso do Sul não tinha, então estava tendo um desmatamento O enorme Pantanal ocupa a área desses 2 desses estados. 2 estados. E aí você tinha uma mudança climática, redução de chuvas, diminuição de água vindo do Planalto para a planície, e aí o que vinha acontecendo? As pessoas começaram a plantar soja dentro do Pantanal. Por quê? Porque não tinha uma legislação. Então, isso foi criado no ano passado, e isso, graças a SOS Pantanal, que batalhou muito, junto com o Ministério Público e tudo, a gente conseguiu fazer essa lei, então é uma vitória da SOS Poxa, que legal. Pantanal. Durante esse período também foram feitas todas as brigadas, né, de combate ao incêndio. Incêndio. Então, quando teve em 2021, e até agora teve também recentemente,
o fogo ele consegue ser muito mais controlado, porque a gente Porque já os tem... incêndios sempre existiram, é isso? No Pantanal? Os incêndios sempre existiram, mas não da forma como aconteceu em Não nessas 2020. Não nessas proporções. proporções, mas por causa disso tudo que eu venho falando, né? Potencializou o Potencializou fogo. mudança climática, a perda de água vindo do Planalto, e desmatamento, assoreamento de rio, isso tudo Contribuiu para o contribuiu para aquele descontrole. desastre que Foi um foi. desastre. Que foi um desastre. Um desastre. E hoje em dia, agora com essa lei, o que a gente faz é fazer monitoramento de áreas, né, que estão, se tem desmatamento ou não. Eu não sei se você viu, teve agora, ontem, por exemplo, teve um crime no Mato Grosso, onde uma pessoa colocou agrotóxico e destruiu 80 mil hectares do Pantanal. Eu não vi. O tamanho de uma cidade, tamanho da cidade de Campinas. Então, Nossa. isso, o Pantanal, a SOS Pantanal tem que, né, a gente está se posicionando contra, então a gente está sempre lutando de olho e lutando pela conservação do bioma. Com uma né? lei fica muito mais fácil, né? Com uma lei fica muito mais ser fácil. apoiado e trabalhar. E agora o que a gente quer é fazer com que o Planalto seja incluído também para a gente evitar toda essa diminuição da água, né, que vem do Planalto para cá. Que legal, muito bacana. É muita coisa, né? Trabalha, hein, Raquel? Trabalho, E você também é conselheira da On Safari, Sou conselheira do On Safari também e da Fundação Neotrópica lá de Bonito. O On Safari também tem um trabalho maravilhoso no Pantanal, que é uma coisa que eu acredito muito que eles começaram fazendo com que a gente, habituando onças pintadas, pardas, mas mais pintadas, mas habituando onças para trazer um turismo onde a gente faça conservação, né, levando pessoas para observação e fazendo como hoje existe na África, né? Então, trazendo isso. E o On Safari, junto com a Caimã, que é do Roberto, fizeram Caimã isso. É uma pousada, né? Pousada e hotel. Isso, maravilhosa lá no Pantanal, né, no Mato Grosso do Sul. E aí, com o trabalho deles, a gente conseguiu fazer cada vez mais a conservação da onça pintada e a conservação do bioma, né? Porque eu acredito muito que o Brasil tem um potencial enorme, é um país lindo que a gente tem, e eu acho que é pouco investido em turismo, pouco explorado no bom sentido, sabe? Uma exploração sustentável de um turismo. De observação, contemplação. E aí que vai gerar riqueza para as pessoas locais, para as comunidades locais. Então, isso é muito importante. Só dando um exemplozinho, que eu acho super interessante de dar, tinha uma fazenda que até hoje é uma reserva que a gente comprou, em parceria com várias pessoas, inclusive o On Safari faz a gestão dessa área. Existia caça de onça nessa fazenda. E aí, você imagina, um funcionário da fazenda, ele ganhava o salário dele, ou um dinheiro, para levar as pessoas que iam caçar onça atrás da onça. Aí você imagina, hoje, esse funcionário, ele é guia, a mulher dele trabalha no hotel, guardião o filho da dele floresta. trabalha, quer dizer, o dinheiro que eles ganham, né, para sustentar a família é muito maior, e todo mundo trabalha e preservando junto com turismo de conservação. Poxa, que legal, parabéns. Então, para você ver como que o turismo ele pode gerar renda e conservar a natureza e ser positivo. Com certeza. Parabéns, muito legal. E, Raquel, também você comentou comigo aqui antes da entrevista sobre os corredores de preservação do Pantanal. O que são isso? São áreas privadas? São áreas privadas. O que são isso? Acho que é legal a gente conceitualizar o que é isso, né? Como é que... se é privado, se é público, se tem que comprar área, quem são as pessoas que estão por trás? Então, é privado. A gente começou com... Então, já tem várias pessoas lá, né, como o Roberto mesmo, a Tereza, tem várias pessoas que têm fazendas lá no Pantanal e que têm essa paixão, né, pela conservação. E várias outras pessoas têm. E aí a gente comprou uma outra fazenda para poder unir tudo, e a gente vai formando, a gente formou esse corredor.
hoje já tem quase 600 mil hectares de áreas, né, de fazendas Privadas, são umas vizinhas da outra. umas vizinhas da outra, para trabalhar com conservação, né. Então, assim, eles têm as atividades deles, né, então lá no Pantanal é importante você ter gado, porque o gado ele come o capim nativo, né, e isso evita, por exemplo, quando tem um incêndio, evita do fogo se alastrar. Então, o gado é importante para o Pantanal e isso é uma história, né, de anos e A anos, né. novela Pantanal, que passou agora na Globo, mostra muito isso, né, a vida pantaneira. Eu era apaixonada pela novela e trouxe um pouquinho mais do Pantanal pra gente conhecer, porque muitos brasileiros não conhecem o Pantanal, né, não sabem da potência, né, Não, que é. é um bioma maravilhoso. E aí a gente formou esse corredor e é um exemplo. Eu acho que a maior reserva privada que existe, e é um exemplo para a gente poder fazer em outros biomas também Claro. É uma RPPN? Foi isso ou não? é, tem pedaços de RPPN lá também, mas não é tudo RPPN não, porque RPPN você acaba tendo Restrições. certas restrições, mas tem muitas dessas áreas você tem a RPPN. RPPN também. RPPN, então, é de um dono, né? Reserva Privada Permanente, é isso que fala a É uma sigla? reserva privada do Patrimônio Do Nacional. Patrimônio O Nacional. que acontece? Quando você tem uma área, então, por exemplo, eu vou contar lá da Santa Sofia. A Santa Sofia tem 35 mil hectares. Desses 35 mil hectares, 7 mil RPPN. Então, você pode transformar parte da sua área, o tamanho da área que você quiser, em RPPN, ela fica no registro do imóvel e ela é perpétua. Então, mesmo que você venda a sua área, aquela área ela não deixa de ser RPPN, ela sempre será uma reserva. E você pode Isso. usufruir de uma porcentagem para usufruir, né? 20%, 10% daquela área. Existe Do RPPN, aí você tem que fazer o plano de manejo para você ver o que você vai o fazer que você dentro, pode, o que dentro você da vai fazer dentro possibilidade da sua local. área, o que Tá. você quer, se é um turismo, aí qual que é o impacto, aí você tem que estudar e ver qual que é o objetivo, né? Legal. E aí você, com o Irlau, com seu marido, fundaram o Instituto Líbio, né? Que é o nome do avô de vocês? Do avô? Sim. E quando que foi isso? Em que ano que foi isso? Que vocês, assim, não, vamos formalizar agora, né? Porque o negócio cresceu, a gente está impactando muitas pessoas, vamos, de repente, também trazer outras doações, mantenedores. Quando que foi isso, Raquel? Foi em 2020. Em 2020, no meio da pandemia, já era algo que eu vinha pensando antes, né, de fazer algo que tivesse um impacto maior. E aí, a gente fundou o instituto, e a ideia do nome Instituto Líbio, no início, quando a gente fundou, era Instituto Raquel Machado. Porque aí falaram assim: "Ah, Raquel, você já trabalha há 10 anos com o mantenedor e tudo, vamos manter o seu nome". Eu fiquei um pouco, assim, na dúvida se colocava ou não colocava, acabei colocando, mas eu arrependi no primeiro minuto, porque eu não queria que o instituto fosse relacionado a mim, eu queria que fosse uma coisa que caminhasse sozinho. Eu sempre vou apoiar o instituto, mas eu não queria que ficasse uma coisa linkada ao meu nome, à minha pessoa, não. O Instituto Líbio é para ser centenário, é para tocar os seus projetos, caminhar sozinho, sabe, não tem que ficar dependendo da Raquel. Eu sempre estarei ajudando, mas eu queria uma coisa mais independente. E aí a gente acabou mudando o nome para Instituto Líbio. O vovô Líbio era uma pessoa que amava a natureza, e você imagina, ele gostava muito de pescar, ele ia para a Amazônia, e aí lá na década de 40, imagina, quando ele esteve lá, ele viu uma área que estava sendo desmatada. No ano seguinte, quando ele foi, aquela área tinha se transformado no areião, num deserto. E aí que ele viu a importância da conservação da Amazônia. Você imagina, lá naquela época, ele ainda escreveu uma carta para o Rotary Club falando da importância da conservação da Amazônia, né? E aí a gente colocou, né, em homenagem a ele, e também o nome dele tem Líbio, de liberdade e biodiversidade. Então Verdade, tem Líbio. Que legal. essa Menção. essa menção que a gente achou que tinha tudo a ver com o nosso projeto. Muito legal. Nessa temporada do Pode Ser Linda, a gente está trazendo várias mulheres que, ou de alguma forma,
fizeram transição de carreira, né? Ou que tiveram um chamado para o seu propósito. Houve um chamado, houve um sinal, você estava na cidade se sentindo mal, falando, não estou alinhada com a minha essência, posso fazer mais, tenho essa paixão, sou médica por formação, mas sou preservacionista por paixão. Quando que deu esse clique? Falou, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Na pandemia. Na pandemia, eu fui para... Foi aquele caos no início de março, aquela coisa toda, né? O vírus chegando, você não sabia o que ia acontecer. A gente foi para Bonito, lá para a fazenda. Na época, o Irlau trabalhava, né, com plano de saúde, com hospitais e tudo mais, então era uma loucura, foi uma loucura a vida dele. Então ele ficava, não dava nem para conversar com ele, era o dia inteiro trabalhando. Trabalho. Os filhos com aulas online, eu não tinha o que fazer, porque eu fechei a clínica e fui para lá. Eu plantava o dia inteiro. Plantava o quê? Horta ou árvore? Árvores. Tudo. Árvores nativas. Eu plantava o dia inteiro, de manhã, 7 horas da manhã, eu estava plantando até de noite. Eu plantei umas 5.000 mudas durante 3 meses. Vocês ficaram 3 meses lá? Ficamos 3 meses lá. Que privilégio também, né? Muito, muito. Então, ali eu falei assim, não, aqui eu tenho que fazer algo, e realmente eu quero fazer a diferença, sabe? E eu posso fazer também, né? Você já estava no meio, já conhecia as pessoas. É muito legal a gente poder usar nossas oportunidades também a favor, né? Acho que isso que é o propósito, a gente ter as nossas oportunidades, a nossa essência, usar a favor do que a sociedade também precisa, né? Isso é muito legal. Exato. E depois do Pantanal, então assim, Porto Feliz, Bonito, Pantanal, e aí? E aí, depois disso, me fala... Aí, depois disso, o meu marido... Quantos animais já eram nos mantenedores? Numa média aí de 150, mais ou menos. A gente já tem teve de tudo. mais. Eu adoro saber, tem de tudo. Tem de tudo, de papagaio, periquito, arara, macaco prego, macaco bugio, lobinho, anta, ratão do banhado, tudo a gente tem lá, né? E o Instituto ele foca em animal silvestre, mas eu tenho meus cachorros também, né? Eu comecei lá, o antigo dono deixou o papagaio na gaiola, mas deixou um pastor alemão. E aí eu falei assim, bom, agora eu tenho essa área aqui, eu vou começar também a pegar. Aí aparecia um cachorro no meio da rua, aí eu pegava, aí aparecia o outro lá na estrada, eu pegava. Aí quando tinha uns 7 cachorros assim, aí o Hilal falou assim, Raquel, vamos fazer o seguinte, já tem 7 cachorros, vamos colocar um limite, sabe, um número máximo aí? Aí eu falei 10. 10 é um número bom, 10 é um número bom. Razoável. Aí, e eu tava tranquila. 10, o nosso 10º cachorro chamava-se Lucky. The last one. The last one. E aí, depois disso, um belo dia, chega um funcionário meu e eu vejo no canil 2 filhotinhos, pele e osso, assim. Falei, minha Nossa Senhora, o que esses cachorros estão fazendo aqui? Eu prometi para o Hilal que eram 10. Não, mas o que nós vamos fazer com um cachorro? Não sei o que, eu não posso devolver para a rua. Aí eu falei, minha Nossa Senhora, escondi do Hilal uns 2 meses aqueles cachorros. Até que ele falou assim, até que ele viu. O que esse cachorro está fazendo aqui? Eu falei assim, então não é meu. É do funcionário, né? Aí não conta. Do funcionário, aí já começou um tanto a mais, aí hoje em dia ele já relaxou também, a gente está com 32, imagina. Mentira, Raquel, 32 cachorrinhos. E vocês recebem também ou vocês só resgatam? Não. Resgate próprio. É só de resgate próprio. Agora se eu vejo, e assim, parece que eu sou imã, sabe? O cachorro vem assim, ninguém vê, eu vejo. Então eu tô assim, andando mais ou menos assim, sabe? Na rua para poder não ver, sabe? A não ser que o animal, a não ser que o animal esteja muito doente, debilitado, aí eu não consigo fechar os olhos, mas senão eu não consigo abraçar o mundo, né? E vocês castram também os cachorros? Não, tudo castrado. Tem que castrar, né? E aí depois de Porto Feliz, né, que foi o começo de uma grande história, vieram mais 6 propriedades, Raquel? Mais 6 reservas. Mais 6 reservas. E aí as últimas foram lá no sul do Pará, que aí é a floresta amazônica, né? Então, hoje a gente está com 7 reservas em 4 biomas. Quais são os 4 biomas? Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal e Floresta Amazônica. E lá na Amazônia, a gente tem 3 áreas,
que é bem no sul da Amazônia, bem no sulzinho do Pará, no sul da Amazônia mesmo, que a gente fala que é o arco do desmatamento, né? Porque é o comecinho da Amazônia pelo sul e todo o desmatamento já chegando ali. Então, na região Subindo. Que subindo, tipo de cultura que hoje desmata mais na região do soja, Pará? Soja. é. E aí lá a gente tem essas três áreas, lá na área do São Benedito e Rio Azul. Foi criado em 2021 pelo atual governador de lá uma unidade de conservação que chama o Refúgio de Vida Silvestre São Benedito e Azul, que foi muito bom para a área. A gente precisa ainda de fiscalização ali, mas a gente está tentando também fazer o mesmo que a gente fez no Pantanal, né? Que a gente vem fazendo, que é fazer esse corredor e juntando você imagina, no São Benedito, você tem o Rio Azul e o São Benedito, eles nascem na Serra do Cachimbo, tá? E aí o Rio Azul, ele desemboca no São Benedito e o São Benedito desemboca no Telespires. E se você vê da margem, né, esquerda do rio, são áreas privadas, e na margem direita você tem a Serra do Cachimbo, que é uma área da aeronáutica, totalmente preservada, e você tem duas áreas indígenas, dos caiabis e dos mundurucus. Então, juntando essas áreas, né, indígenas e da Serra do Cachimbo, são quase 6 milhões de hectares. Uau. De áreas que devem ser preservadas, e o lado de cá são as áreas privadas. Então, de 250 quilômetros de rio, a gente já tem mais ou menos uns 120 de pessoas 100% focadas na conservação. E a gente precisa juntar esse restante de Sim. quilômetros de rio para a gente Para preservar conservar essa mata ciliar. para preservar isso, para não deixar subir, para fazer com que o sulzinho, a borda da Amazônia, continue sendo essa borda e não o meio que pare ali. Então, é o que falo, que a gente está bem no arco de desmatamento mesmo, mas a gente está... E é uma região tão linda, sabe? Você tem várias espécies endêmicas ali, de primatas, Que de são aves. espécies endêmicas? Endêmicas que só tem lá. Acabou. Nativas. Acabou. Acabou, E na Amazônia, o que a gente tem hoje que está correndo risco? Já tem alguma coisa em extinção na Amazônia? Tem animais que a gente nunca mais vai ver, Raquel? Ou tem em risco de extinção? Ah, não, tem vários em risco de extinção. Por exemplo, a arpia, que é uma espécie, uma águia enorme, lindíssima, que ela só vive em áreas muito preservadas. Então, quanto mais você tem desmatamento, né, menos área ela tem para sobreviver. Você tem arpia, você tem onça-pintada, você tem ariranha, você tem alguns macacos que tem A onça ali... pintada na Amazônia também está correndo risco de extinção ou no Pantanal? Ou no Pantanal vocês conseguiram já reverter essa No Pantanal está realidade? melhorando, mas é um animal que a gente tem que considerar, né? Porque ela também controla capivara, né? Controla tudo. Javali. Tudo. Quando você tem onça pintada numa região, você vê que aquela área está preservada, que é o animal topo de cadeia. Ela está preservada. E ela ali. que mantém o equilíbrio, né? Ela de que todos mantém os o demais. equilíbrio. É sensacional. Lá no Rio Azul é o único local fora do Pantanal que tem arara azul. Porque arara azul é do Pantanal específico. Eu não do sabia Pantanal. disso, você me falou, não sabia. E aí, por causa do trabalho da Neiva, que é do Instituto Arara Azul, as araras elas deixaram de estar em risco de extinção para vulnerável, mas agora está um grande risco de voltar para ser por causa da questão dos incêndios e das mudanças climáticas, que está deixando tudo muito quente. A Neiva foi a que desenvolveu as caixas, né? Os ninhos artificiais. De reprodução das araras azuis. Eu vi uma reportagem com ela maravilhosa. Maravilhosa. E ela conseguiu reverter bem, né? Muito. Que legal. E aí, na Amazônia, vocês também, então, falam desse escudo amazônico. É mais ou menos a mesma coisa que vocês fizeram no Pantanal, esse escudo amazônico, é a proteção, é frear esse desmatamento? É um pouquinho diferente, porque no Pantanal você tem áreas grandes, né? As fazendas são grandes, então a gente foi unindo, né? Unindo as fazendas para depois unir com um parque estadual. Então, assim, a gente
tá fazendo esse corredor. E agora o OneSafari está fazendo uma parceria também para esse corredor também crescer lá vindo ser um corredor da América do Sul, não só do Uau! Brasil, para vir de Chile, Argentina, tudo, e ir crescendo até o Pantanal. Esse é um grande projeto também. Agora, lá no sul da Amazônia é um pouquinho diferente, porque são áreas pequenas, são várias áreas e pequenas áreas. Pequenas que eu falo assim, mais ou menos em torno aí de 1.000 hectares. Então, a gente tem que juntar várias pessoas para ir formando esse corredor. E é um escudo mesmo, e é um escudo importantíssimo, porque com esse escudo a gente vai conseguir preservar 6 milhões de hectares de áreas protegidas, né? Então, é um impacto muito grande. Um impacto Interessante. muito grande. E hoje essas pessoas são todas da iniciativa privada, é tudo dono mesmo que está lá comprando pelo propósito, pelo legado da preservação, que quer investir Sim, nessa área para deixar para as futuras gerações como preservação. sim. Tem um movimento grande disso, né, de empresários, né, Raquel? Isso é legal a gente Tem, falar também, né, tem, do tem. empresariado. Eu acho que as pessoas estão tão preocupadas com a questão também de legado dessas próximas gerações, porque assim, Ana, o que será? Porque assim, nós já estamos vendo isso. A gente já está vendo a mudança climática, gente. A São Paulo era a cidade da garoa. Que Cadê calor a é ga... esse? Cadê a garoa? Um calor danado. Muita seca num local, incêndio em chuvas? área alagada no Pantanal, enchentes em outro, sabe? Então, assim, a gente já Tá está pagando o vendo preço, isso, né? nós já estamos pagando. O que vai ser, né? A nossa geração causou um dano gigantesco para o meio ambiente. A gente considera o meio ambiente como um meio para atingir o lucro final. A gente não pode pensar nisso. A gente tem que pensar como um ciclo. O meio ambiente tem que fazer parte disso. Ele não pode ser só um meio, sabe? Você não pode simplesmente pegar, comprar, destruir tudo, cortar árvore, plantar soja e jogar depois lixo, agrotóxico, tudo e poluir tudo. O que nós estamos deixando? O que nós estamos deixando para as próximas É, gerações? Não é justo. precisa se pensar em novas formas, né, da gente Novas formas. E não é produzir. que eu estou falando que eu sou contra a produção, não é isso. Eu acho que tem que ter áreas onde a gente conserve os rios. A gente precisa de água, a própria agricultura precisa de água. Se você começa a assorear rio, acabar tudo, e aí? É. Porque a agricultura precisa da preservação e a preservação precisa da agricultura, né? O mundo também precisa comer, então tem que ter um equilíbrio. Ninguém está Tem que ter falando um aqui que equilíbrio. não precisa ter equilíbrio, equilíbrio para os dois lados, né? Equilíbrio para os dois lados, exato. Sabe, não Bacana. dá para você fazer um plantio numa cabeceira de rio, na área Jogar de nascente, agrotóxico, jogar agrotóxico nos comprometer o rios. lençol freático. Isso não dá, Não dá mais, sabe? né? Não dá Porque não mais. faz mais sentido em pleno 2024 a É, gente achar que isso é normal, é. porque Mas tem vários produtores hoje com uma cabeça totalmente diferente do velho. as novas gerações As estão novas mais atentas, você gerações acha isso? estão Então é um ótimo indicador, né? Da é, produção sustentável, da né? produção sustentável. Mas estão vendo que a mudança climática está impactando na Sim, produção, sim, sim. né? É obrigatório se falar disso, né? Quem falar antes, na Sim, verdade, é um diferencial competitivo, né? exato. Acho que é isso. E Raquel, voltando para o Pará, também que é um recanto maravilhoso, né? O Rio Azul é um paraíso. Vocês abriram um hotel lá? Não para, os planos não param. Quando a gente falava agora, não, agora eu abri o hotel. Eu Não, vi umas menina, fotos. Como chama? Como chama não, o Rio Azul empreendimento? Jungle Lodge. O que aconteceu? Assim, foi super por acaso. Eu não tenho interesse, nem tempo, nem zero em ser gestora de pousada, tá? Zero. A nossa ideia era ter um lugar na Amazônia gostoso, charmoso, onde as pessoas pudessem ir para lá, se apaixonarem pela floresta amazônica e ajudarem na E comprar um conservação. pedacinho de terra. E pegar essa sempre foi a nossa ideia. Então a pousada já existia desde 2005. Era uma pousada, inicialmente ela começou com pesca por um casal, que era o Carlão e a Ivani, que são pessoas maravilhosas. O Carlão faleceu no ano passado, então a Ivani está tocando. E aí eles começaram em 2005 sozinhos, assim, eles mesmos, assim, acamparam lá e começaram a construir a pousada com as próprias mãos. E inicialmente era de pesca, aí depois eles foram
crescendo aos pouquinhos e foram mudando para birdwatching. Então, tanto é que os nossos maiores clientes são estrangeiros que vêm para birdwatching. Nós temos quase 600 aves catalogadas na nossa região Sim. ali do Rio Azul. E aí, quando a gente É foi o para safari lá, fotográfico, né? Que falam que é para fotografar pássaros, avistar. e é a coisa mais Interessante. linda do mundo, sabe? E aí, quando a gente comprou a área, né, que foi em 21, aí a gente comprou a reserva e depois em 21 a gente ofereceu para ser sócio, né? Então nós ficamos sócios desse casal. E aí a gente reformou a pousada. Em 2022 e 2023 nós reformamos a pousada. Ela mantém todo a cara O dela, né? O estilo. estilo. Então é super simples, mas com conforto. Né? Então eu queria que as pessoas fossem para estar no meio da Amazônia, mas com conforto, dormir numa cama gostosa, com lençol gostoso, é, é, poder fazer passeios agradáveis, comer uma boa comida, sabe? Sentar num sofá gostoso, olhar o rio, né, Sim. num ambiente agradável. Então, esse foi o nosso propósito de ir para lá. Então, a gente fez a reforma. E agora, a São quantos gente... quartos a pousada? São 11. 11 quartos. São 11 quartos. E agora a gente está em parceria com uma empresa, eles têm... como é que eu posso falar? Eles têm vários lodges na África, em Botsuana e Namíbia, que é a Natural Selections. Então, eles resolveram começar a vir para o Expandir. Brasil, expandir. Então, eles querem fazer um circuito, Pantanal, talvez Bonito, A Amazônia. Amazônia, onde, né, os Que clientes legal. deles possam vir. Uma vitrine para o mundo, né? Muito bom, né? Uma vitrine para o mundo, exatamente. Então, a gente está bem Espetáculo. feliz que a gente está. E a nossa ideia era, além do birdwatching, a gente poder levar família, levar filhos, levar as pessoas para os filhos amarem, né? Terem esse contato com a natureza. Então, você pode fazer caiaque, você pode fazer stand-up, passear no rio, nadar em lagoas que tem lá, fazer não mountain bike, fazer bike, né? Então, ter Resgatar toda... essa conexão também com a natureza dessas novas gerações, né? Que às vezes está tão apartada, morando em grandes cidades, não tem esse acesso que de repente a nossa geração teve, né? De estar na Exato, natureza brincando. exato. Então, assim, as crianças terem essa conexão de ver uma ave, de ver um sapinho, de ver uma cobra, de ver, sabe, de ver um macaco na árvore, né, uma arara voando. Então, isso é tão rico, sabe? E eu vejo, assim, todas as crianças que vão lá, as famílias que vão lá, ficam encantadas, né, dessa conexão, né? Você volta, né? Volta renovado. Volta renovado. Volta renovado. Eu não esqueço um dia que eu estava com meu filho. Bom, meus filhos cresceram, né, no meio da mata, assim. Meu filho, se você o vê final de semana, ele tá sempre de shorts, sem camisa e descalço. Onde ele vai, ele Que tá coisa assim. boa. Então teve um dia que a gente estava lá no Rio Azul, a gente já ia embora, tinha um tempinho, eu falei, ô Lucas, vamos ali dar um mergulho ali Se na... despedir. Vamos ali na lagoa ali rapidinho? Aí vamos, aí ele sai andando descalço, que ele anda descalço até nas trilhas, que eu nem gosto, eu fico com medo, mas sai ele descalço andando. Aí ele começa a trilha assim, aí ele olha e fala assim: "Ô mãe, olha que lindo isso aqui, as árvores". Eu falei assim: "Gente, eu já fiz meu papel", Deu certo, sabe? deu Deu certo. certo, sabe? Que coisa Então é boa, bom Raquel. isso, né? Coisa E eu boa. quero que as pessoas passem isso para os filhos, sabe? Que a Sim, gente tenha essa conexão de volta. A gente não consegue viver sem natureza, né? com certeza, com certeza. E o É. futuro, o que que reserva, Raquel? Quais são os planos? É, Você continua atendendo em São Paulo. eu continuo atendendo em São Eu vou Paulo. contar o segredo, Hã. que eu sou sua paciente. Raquel é minha dermato, para quem não sabe, foi assim que a gente se conheceu, né, Kel? É. E tô muito feliz que você veio aqui hoje. Mas eu quero saber os planos futuros, o que que espera aí? Que você não para. Olha, Ana, assim, eu vou continuar trabalhando na clínica, até mesmo porque o meu trabalho como dermatologista, também apoia, né, os meus projetos ambientais, então isso é Sim, muito importante, claro. que eu continue trabalhando também. Eh, essa parte do acolhimento dos animais a gente continua, obviamente.
eu tenho interesse em ampliar, né, de receber mais animais, mas aí a gente tem que ir um passo de cada vez. Sim. O nosso projeto de educação ambiental, que a gente nem comentou, mas é super importante, porque se a gente não educar os jovens, a gente vai estar sempre enxugando gelo, a gente tem que... Como chama o projeto? Não, o projeto é dentro do Instituto Dentro do Líbio. Instituto. Dentro do Instituto. A gente faz com 7 escolas municipais de Porto Feliz. Agora a gente já começou uma parceria com a Avenues também aqui em São Que Paulo. legal. É educação ambiental? Educação ambiental. Educação ambiental focada nos biomas, na importância da natureza e no combate ao tráfico de animais. Conscientizar os jovens contra o tráfico Sim. e da importância dessa Porque conexão. educação é fundamental, né, para Fundamental. preservação. A gente precisa educar para a pessoa também entender a gravidade e a importância, né, da preservação. Sim. E aí eu de próximos passos, assim, eu quero ampliar, né, o nosso projeto de educação para outras escolas e nas outras bases que a gente tem também, porque a gente só atua aqui em São Paulo, né? Ah, os No resgates são estados aqui em São Paulo. de educação educação. ambiental, a Sim. gente não tem Sim. nem no Pará, Não. nem no Mato Grosso Tá, do vocês estão Sul. criando um Então, modelo para poder expandir e atuar nas reservas. Eu tenho como objetivo também de ampliação de construir mais recintos para a gente poder receber mais animais, mas focado só na reabilitação e soltura. Acolhimento é só aqui no mantenedor. Continuar os puxadinhos, né? Não, mas aí não é, porque os puxadinhos são dos animais que vão viver para sempre conosco, sim, né? Sim. Mas ter recintos onde a gente possa reabilitar e soltar os animais. Soltar. Esse é um dos nossos objetivos das Como é que está reservas. hoje o tráfico de animais silvestres no Brasil? É um problema sério? Enorme, gigantesco. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Assim, o tráfico de animais, ele só perde para o tráfico de drogas e armas, é uma das maiores atividades ilícitas do mundo, movimenta bilhões de dólares por ano, e são números que são, eles não são corretos, eles são como é que a gente fala? Esqueci a palavra, gente. Quando eles são... os números são abaixo da realidade, porque os números, eles são baseados nas apreensões. E todos aqueles animais que chegaram ao destino final e todos aqueles animais que morreram, porque estima-se que a cada 10 animais traficados, 9 morrem. Então, todos esses animais, eles não são contabilizados. A conta seria 10 vezes mais, no mínimo. No mínimo. Então, é um impacto gigantesco para a nossa fauna, para as florestas, porque os animais eles têm uma função ali dentro, né, de dispersão de sementes, de cadeia alimentar e tudo mais. Então, quando você retira um animal, né? Eles têm um papel. Então, quando você retira, você tem um impacto gigantesco. Então, e a gente, como que a gente inibe o tráfico? A gente inibe conscientizando as pessoas a não comprar, porque as pessoas compram ou para ter animal como se fosse pet, ou para medicinas infundadas, ou para com partes, como vamos supor, dente de onça, ou pegar a pele de onça para colocar em tecido, em cadeira, sei lá. Decoração. Ou então ter um animal que é raro para você ter dentro de casa, como se fosse... troféu. Como se fosse um troféu. Então, você tem isso. Então, a gente tem que conscientizar as pessoas. E a outra coisa a gente precisa mudar a lei. A lei, hoje, ela não prende o traficante. Não prende. Não prende o traficante. Então, o traficante, ele é apreendido, os animais são apreendidos, o traficante... A mercadoria, digamos assim. O traficante, ele vai para a delegacia, responde ali, é dada uma multa que ele praticamente, né, eles não pagam a multa, no dia seguinte eles estão traficando de novo, eles não são presos. Os policiais, eles têm que ficar o tempo inteiro prendendo a mesma pessoa, entendeu? Porque eles não ficam presos. Então, isso é um absurdo, a gente precisa mudar. E não tem uma evolução nesse sentido? Alguma lei que está tramitando, alguma coisa assim? Tem. Aí precisa acontecer agora, né? Precisa... tem projetos de lei que já foram apresentados, agora precisa votar e fazer o negócio valer, porque é um absurdo. Eu não sabia disso, isso é um absurdo. Isso é um absurdo a gente não ter uma lei, uma lei que coloque o traficante na cadeia, porque senão
é um crime que compensa. Exato. Vamos resgatar cachorro, gente. Vamos resgatar cachorro. Tanto cachorrinho na rua Não é? não faz sentido nenhum, né? Não, a gente ter animal silvestre. Não exato. faz. Então eu acho que é isso. É a lei. E a outra coisa que eu adoraria ter na lei, é fazer com que o traficante ou a pessoa que compre o animal pague pelos custos desse animal. Tem que ter, porque senão para onde vai os custos? Entendeu? Quem paga a conta? Quem ou é o paga a Estado, conta? Ou é o somos Estado, nós, né? Que somos o nós, Estado. o Estado paga a conta, mantenedores privados pagam a conta, né? Como o Instituto Líbio paga. Eu acho isso um absurdo. Com certeza. E Raquel, falando em conta, hoje como é que a gente pode ajudar o Instituto? Vocês estão abertos para doação? Como que é isso? Vamos falar um pouquinho disso, porque deve ter bastante gente interessada aqui. E acho que é legal a gente deixar o contato, o site. Sim. E quem quiser falar com você, saber mais. Hoje, alguma das áreas estão abertas para visitação de Porto Feliz? Como que é isso? Não, a gente não está aberto para visitação. A gente recebe apenas os grupos de educação ambiental das escolas, né, municipais. A gente não é um zoológico, né? Então a gente não está aberto ao público. Mas no site do Instituto, né, que é institutolibio.org.br, lá a gente tem várias formas de doação que você pode apadrinhar um animal, apadrinhar um recinto, pode apadrinhar o nosso projeto de educação ambiental, né, para a gente poder ampliar. Aí, se quiser mais, aí tem as compras diárias, ou, não, eu quero ajudar na soltura de um grupo de macacos. Então, tem várias formas, né, de ajuda, né, de você poder contribuir. Com vários contribuir. valores também, você já pode estar fazendo impacto, né? Com vários valores, com certeza. E para a gente é muito bem-vindo, porque a gente realmente precisa de ajuda para poder crescer, né? Sim, e pagar as contas, né? Crescer e pagar as atender contas. mais comunidades. É isso aí. Raquel, obrigada por ter vindo. Estou muito feliz. Obrigada a você, minha amiga querida, não é? Olha, foi ótimo. A gente nunca tinha parado 1 hora para a gente conversar sobre isso, né? Sobre o seu propósito. E eu estou muito encantada com o trabalho. Pretendo conhecer em breve alguma, né? O convite já está feito, né, Ana? Quem sabe eu vou lá filmar alguma coisinha para botar aqui no nosso Instagram, Pode Ser Linda, fazer a cobertura lá de Porto Feliz. Vamos combinar que vai sair alguma coisa. Vamos sim. E eu agradeço imensamente, sei que a sua agenda também é corrida, né? Ter vindo até aqui, desprender um tempo com a gente. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Ana? É tão importante a gente poder divulgar essa causa, né? Sim. Que precisa muito, sabe? Precisa muito de ajuda. A gente está aqui aberto para isso. Espero que volte em breve com novidades para a gente saber. Vai ser um prazer, viu? Vai ser um prazer. Adorei. Obrigada. Adorei. Obrigada, querida. E obrigada a vocês também, nossa audiência, por estar nos assistindo. O sexto episódio do Pode Ser Linda Podcast. Um beijo, a gente fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau, tchau.